Crônicas, primeiro livro das crônicas de Judá, né? Se pudéssemos complementar aí as crônicas dos reis de Judá, capítulo 13, versículo 12 ao 14. Nós estamos estudando aqui na quarta-feira sobre o episódio, né, que envolveu ali a ida da Arca da Aliança para a casa de Obed-Edom. Então, nós destacamos aqui a condição da arca, né, as características da Arca da Aliança, o propósito da viagem, da primeira viagem, que foi frustrado, né, o propósito foi frustrado na primeira viagem, usando o carro de bois, e depois veio a correção, Davi corrigiu, trouxe agora no ombro do levita, ou dos levitas, e aí a gente trouxe uma palavra semana passada, trazendo todas esses episódios ali que envolveram, né, a Arca da Aliança, indo para a casa de Obed-Edom e depois saindo de lá. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre esse momento em que a arca foi para a casa dele, né? Então a gente vai concentrar aqui nesse texto. Vamos lá. Versículo 12, quem já encontrou aí, diga amém. Versículo 12, naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Aleluia. Pela repetição, né, dessa palavra, você vai aí se apropriando, né, do que Deus é capaz de fazer, né, numa casa, numa família. Eu queria que você observasse que a Arca da Aliança foi parar na casa desse homem, depois de um momento em que aconteceu algo muito triste. Então, um episódio muito lamentável. Davi chorou, outras pessoas choraram, muitas pessoas ficaram entristecidas, porque aquilo que era para ser um momento de alegria, se tornou um momento de tristeza, pela fatalidade ali, a morte de uma pessoa, foi muito triste. Agora eu quero destacar, irmãos, desse episódio, claro que algumas correções precisavam ser feitas, e isso é bom, né, quando a gente reconhece que a gente precisa corrigir alguma coisa, que a gente precisa consertar alguma coisa, porque gerou algo triste, gerou um fato triste, gerou um acontecimento triste, gerou uma situação triste, aí a gente fala assim, não, eu preciso corrigir algumas coisas para não acontecer de novo, não pode acontecer de novo, e Davi aproveitou aquele momento para fazer isso, e nós também devemos fazer isso. É bom quando a gente tem essa atitude para evitar alguma coisa triste que a gente já passou na vida, a gente não cometeu os mesmos erros. E Davi foi nesse caminho aí, que é bom. Por isso que eu estou destacando aqui, porque a gente precisa ficar mais atento a isso. Às vezes a gente não presta muita atenção em alguns fatos que entristecem a nossa família, por exemplo. Alguns fatos que entristecem a nossa esposa. Então, às vezes o marido aí, ele sabe que se ele falar certas coisas vai entristecer a mulher, e ao invés dele parar de falar, ele continua falando. E aí ele provoca tristeza no casamento, tristeza dentro de casa. Ele sabe, por exemplo, o chefe de família, agora dentro de casa, dentro da família, ele sabe que se ele fizer algumas coisas, a família vai ficar triste, né? Não é o caso, eu vou citar um caso aqui, mas não é o caso de crente, não. Vamos citar um caso que acontece muito no mundo. Por exemplo, tem muitos filhos que não gostam que o pai beba cachaça, porque quando o pai bebe, ele se altera, e às vezes ele não é aquilo
que ele se tornou por causa da bebida. E muitos filhos não gostam que o pai beba, porque quando o pai bebe, ele fica diferente, ele maltrata a esposa, ele maltrata os filhos, então ele se torna uma outra pessoa, até porque o inimigo também entra, né? E não é só o pai, a mãe também, às vezes tem mães que bebem também. E aí eu estou citando só um caso para você entender que ao invés da pessoa se corrigir e falar assim, não vou beber mais, porque isso entristece meus filhos, eu não vou beber mais, porque eu prejudico a minha família. Ao invés da pessoa corrigir o erro, ela não corrige, ela continua cometendo os mesmos erros. Então eu citei aqui 2 casos, né? Um caso de um crente que talvez não vigia com as palavras, não vigia com a sua esposa, não vigia com seus filhos, não vigia com a igreja, não vigia com o pastor, né? Tem gente também que fala muitas coisas que pensa que o pastor é de ferro, o pastor é de aço, que o pastor pode ouvir, que ele não vai se magoar não. Ele não é um ser humano, ele é um marciano. Tem gente que pensa que o pastor é um marciano, que ele não é ser humano, que ele não tem sentimento, que ele não tem coração. Então a gente pode falar com ele o que a gente quiser falar. Mas não é assim não. Assim como você quer respeito, a gente também quer. Assim como você se magoa com algumas palavras, nós também nos magoamos. Porque nós somos seres humanos. E aí a gente tem que se policiar mesmo, para falar com qualquer irmão, para falar com a esposa, falar com os filhos, falar com o pastor, falar com o patrão. Quantos empregados são mandados embora porque não sabe se dirigir ao patrão, ao chefe? Não sabe falar, não sabe conversar. E às vezes, numa conversa que seria algo muito bom, muito proveitoso, mas a maneira como se fala com o patrão, às vezes se torna abusiva ou abusiva, aí o patrão manda embora. O patrão fala assim, esse cara aí já está crescendo muita crista para cima de mim. Pode passar lá no departamento pessoal, pedir tuas contas, vai embora, que eu não quero galinho aqui não. O patrão pode falar com alguém, né, ou pode receber uma péssima impressão de alguém e mandar embora por causa de certas palavras. E aí eu estou citando só palavras, irmãos. Eu não estou nem citando atitudes, mas a gente pode englobar também atitudes nisso aí, porque a gente tem que vigiar para não criar um ambiente de tristeza. Então Davi, quando ele viu que aquela situação toda aconteceu de tristeza, foi uma tristeza geral, estava todo mundo alegre, de repente a tristeza se abateu sobre todo mundo. Ele viu que boa parte daquela tristeza, se não 90% daquela tristeza que veio sobre todo mundo, foi porque ele resolveu levar a Arca da Aliança no carro de bois. Ele queria uma facilitação para ele. E aí, irmãos, estudando sobre isso, o que Davi fez? Está lá em 1 Samuel. Se você puder, aí, se você tiver condição aí para ler a Bíblia, para estudar aí essa parte. 1 Samuel capítulo 6. Davi, ele vai fazer o transporte no carro de bois. E ele não fazia ideia de que isso ia provocar tanto transtorno. Está lá, ó. 1 Samuel, capítulo 6. Aliás, no 1 Samuel, capítulo 6, tem aqui a Arca da Aliança sendo levada em carro de bois, mas pelos filisteus. Então eu quero ver aqui, ó, no capítulo 6, versículo 1 ao 3, você vai ver que os filisteus pegaram a arca e colocaram dentro de um carro, ou em cima de um carro de bois. O que Davi fez? Davi, ele foi fazer a mesma coisa, segundo Samuel. Esse é 1 Samuel. 1 Samuel são os filisteus fazendo. Agora lá em 2 Samuel, até o capítulo é igual, só muda o livro, né? 2 Samuel. Olha só, você vai ver aí o aprendizado que tem disso aí, ó. 2 Samuel, capítulo 2. Até eu, na hora de anotar aqui, me confundi. Que um é 1 Samuel, os filisteus fizeram isso. Colocaram a Arca da Aliança no carro de bois. Aí Davi vai lá no 2 Samuel capítulo 6 e faz a mesma coisa. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu pela sua imprudência e morreu ali junto à Arca de Deus. Porque Davi colocou a Arca da Aliança num carro de boi
novo. No versículo 3, puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab. Capítulo 6, 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3, Davi coloca a arca num carro de boi. Aí, olha só, o texto é igualzinho, ó. 1 Samuel 6, 2 Samuel 6. Só muda o livro. O primeiro livro do Samuel, os filisteus fizeram isso. 2 Samuel, capítulo 6, Davi também fez. Pastor, qual é a lição disso aí que eu ainda não entendi, ainda não peguei a lição. O que Davi estava fazendo quando colocou a arca da aliança em cima do carro de boi? Estava copiando os filisteus. Os filisteus fizeram, a gente vai fazer também. Irmãos, o que serve para o mundo não serve para a gente. Olha a lição aí. Todo mundo aqui já pegou a simbologia da Arca da Aliança? Todo mundo sabe aqui que a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Então o que a gente faz com a presença de Deus? O ímpio não valoriza a presença de Deus. Os filisteus não valorizam a presença de Deus. Eles colocaram a arca da aliança no carro de bois e despediram e falou assim: vai, leva para longe, leva para bem longe da gente essa arca. Foi assim que os filisteus colocaram no carro de bois. Colocou para ela ser levada pelos bois para bem longe deles. Então o ímpio, o que não quer servir a Deus, fica longe da presença de Deus. Colocou no carro de bois para ir, para longe. E aí a gente não pode ter a mesma postura. Nós não podemos copiar o mundo. Enquanto o mundo quer se afastar da presença de Deus, nós queremos que a presença de Deus esteja sobre nós. Por isso que nós não podemos copiar o mundo. Por isso que o mundo não é o nosso modelo. Aí as pessoas falam assim: mas todo mundo faz isso. Nós não somos todo mundo. Hoje todo mundo agora está namorando de uma maneira moderna. Como é que está namorando da maneira moderna? O mundo está namorando agora de maneira moderna? Como é que é? Não, agora a gente só está ficando, sem compromisso. Não, a igreja não copia o mundo. A igreja é diferente, o namoro é de comprometimento. O namoro é para noivar e casar e depois ter neném. Depois do casamento é que vai pensar em neném. Mas os namoros de hoje, as meninas ainda nem conhecem direito o rapaz, já está engravidando. Já está tendo neném antes do tempo. Então nós não podemos copiar o mundo. O mundo está essa bagunça, irmãos. O mundo filisteu, os filisteus estão vivendo essa bagunça na família. Mas nós não somos todo mundo. Davi caiu na asneira de copiar os filisteus. Colocou a arca lá no carro de bois, porque os filisteus fizeram, a gente vai fazer igual. Fizeram, se deu mal, foi uma tristeza, uma frustração, uma tragédia. E é isso que tem acontecido quando crentes resolvem copiar o mundo. Quando crentes não pegam o modelo. Mas que modelo? Qual era o modelo que Davi tinha que seguir? O modelo dos filisteus? Não, o nosso modelo não são o mundo, não são os costumes do mundo. Nosso modelo está aqui, Quando Davi foi para a palavra, aí Davi aprendeu assim: peraí, eu copiei o mundo, copiei os filisteus, me dei mal. Eu vou agora para a palavra. A arca da aliança não pode ser transportada no carro de bois, mas a arca da aliança tem que ser transportada no ombro dos levitas. Mas aonde que está escrito isso? Está na palavra de Deus. Mas isso é bobeira, todo mundo está fazendo isso. Não, eu não sou todo mundo, eu vou pela palavra. E aí, quando ele foi para a palavra, deu certo. Tudo deu certo, não teve frustração, não teve decepção. Deu tudo certo, irmãos. Porque ele foi para a palavra. Mas a gente não pode cair na asneira de que o mundo é o nosso padrão. Hoje, além da filosofia aí de ficar sem compromisso, o namoro do mundo agora é chamado, sabe de quê? Quando se apresenta o namorado ou a namorada, diz assim: é o meu namorido. Namorido? Quem inventou esse negócio de namorido? Os filisteus. O mundo que inventou esse negócio de namorido. O que é namorido? Não, porque eu namoro com ele, mas ao mesmo tempo eu durmo com ele. Ele mora na minha casa, eu moro na casa dele.
Mas vocês são casados? Vocês casaram no papel? Não. É namorado e marido ao mesmo tempo. Está amarrado em nome de Jesus, porque o mundo não pode ser o nosso padrão. Hoje o mundo está assim com o negócio de namorado. É namorido ou então vai ficar, ou é só fica, ou namora e casa ao mesmo tempo, né? Mas não é um casamento oficial, é namorar e tá junto, morando junto, coabitando junto e tendo prática sexual antes do casamento. Está errado, isso é pecado. Então a gente precisa voltar para as escrituras sagradas. O nosso padrão, o padrão da igreja, o padrão da família ou das famílias da igreja é um padrão que não tem esse negócio de ficar não, é namoro oficial, é namoro reconhecido pelos pais, é namoro reconhecido pela igreja, é namoro abençoado pela igreja com objetivo de noivado e objetivo de casamento, é comprometimento. Mas além disso, o namoro também é um período de conhecimento, mas não extrapolando, não pode ir além daqueles limites em que se estabelece que depois do casamento é que pode ter sexo. Sexo fora do casamento é pecado. Então, se aquilo que o mundo apregou, não, isso aí é coisa do passado, isso é coisa de famílias tradicionais, famílias cheias de religiosidade, famílias religiosas, não, isso já passou, porque as faculdades estão querendo ensinar isso, as escolas estão querendo ensinar isso, de que as famílias arcaicas é que mantém esse padrão. Não, não é família arcaica coisa nenhuma, não é família tradicional coisa nenhuma, é família que tem o nome de Deus, é família que é de Deus, é família que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática. Então é uma família que tem a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque depois, se não fizer do jeito da Bíblia, vai ter choro. Vai ter choro, como teve. Davi não fez do jeito da Bíblia, teve choro, teve pranto, teve tragédia. Não faz do jeito da Bíblia para você ver o que é que vai dar no final. Vai dar choro, vai dar pranto. Porque é por isso que nós estamos pregando. Eu não estou pregando aqui porque a gente tem que obrigar as pessoas a viver uma vida religiosa, não. Não é porque a gente quer te dar um jugo. Não, o pastor está querendo jogar um jugo pesado para cima de mim. Não é isso não. Porque não sou eu que vou viver o choro depois. Quem vai viver o choro vai ser você. Eu só estou querendo evitar o choro, a lágrima, a dor. O que eu estou lhe recomendando é para você, ao invés de colocar lá o padrão do mundo, colocou a Arca da Aliança em cima do carro de boi, porque os filisteus fizeram. Não, o mundo está fazendo isso, vamos fazer também. Aí você depois vai chorar, como Davi chorou. Se ele tivesse alguém para puxar a orelha dele e falar assim: Davi, não vai nessa onda não. Ah, mas todo mundo está fazendo isso, vou fazer também. Vou colocar a Arca da Aliança no carro de boi. Davi, está escrito na palavra para você colocar no ombro do levita, rapaz. Se tivesse alguém para puxar a orelha dele, ele não ia chorar. A perda de usar lá, a família de Abinadab não ia chorar, não ia ter pranto, não ia ter tragédia, não ia ter decepção. Ah, quanta coisa ruim seria evitada se ele tivesse alguém para dar esse alerta, como eu estou dando aqui nessa noite. Ah, como faltou alguém assim para falar: Davi, não vai nessa onda não, não vai nessa vibe não, desse negócio que todo mundo está fazendo, então tem que ser assim mesmo, deixa fazer, não vai não, porque se tivesse alguém para puxar a orelha dele, ele ia agradecer, porque o choro seria evitado, o pranto seria evitado, a decepção seria evitada, a tragédia seria evitada. Então hoje, eu quero trazer essa palavra para você, porque isso foi ali o que estava em torno do problema, que às vezes a gente não presta atenção. Davi copiou o mundo, e eu estou trazendo uma palavra para a igreja, que o nosso padrão de vida é diferente. E não é porque a gente é religioso, não é porque a gente tem que carregar jugo pesado, não. É para evitar dor, é para evitar o pranto. Então uma vez aconteceu um fato aqui na igreja, de um rapaz
trocar mensagem com uma menina e trocando mensagem mandou nude. Porque todo mundo está fazendo isso. Aí a pastora chamou a atenção e falou assim, ó, crente não faz isso não, rapaz. Todo mundo está fazendo, mas crente não faz não. Aí chamou a atenção, falou, aí a gente contava com o apoio da mamãe e do papai. Vinha falar assim, pastor, é isso mesmo, chama atenção, bota em disciplina, castiga, faz o que quiser fazer, o que puder fazer para corrigir esse rapaz, porque ele pisou na bola mesmo. Aí a mãe fala assim, isso é normal de adolescente. Uma mãe crente que nasceu na igreja, que conviveu na igreja, vai dar essa palavra. Onde que nós estamos, irmãos? Onde que nós estamos? Que tipo de igreja é essa? Que tipo de crente é esse que fala assim, não, isso é coisa de adolescente mesmo, deixa mandar foto pelada para os outros. Que tipo de crente é esse, irmão? Onde nós estamos vivendo? E aí, irmãos, não gosta de ser chamado a atenção, dá por cima. Não gosta de ser repreendido. Aí pegou o banquinho e saiu de fininho. Pegou o banquinho e saiu de fininho. Mas vai dar problema agora em outra igreja, não aqui. Porque aqui nós queremos pessoas que vão pela Bíblia, pela palavra. Então, se ainda tem alguém fazendo essa prática aqui, é porque a gente não sabe. Porque o dia que a gente souber, a gente vai chamar atenção. E a gente conta com o apoio do papai e da mamãe para falar assim, ó, pode chamar atenção, pastor. Pode brigar, porque eu sou crente também e eu não concordo com isso que meu filho está fazendo ou minha filha está fazendo. É isso que a gente espera do papai e mamãe que se dizem crentes, que estão na igreja. Porque se fosse alguém que não fosse crente, aí eu nem ia participar, eu nem ia conversar, nem ia chamar, porque não ia nem envolver, porque o padrão do mundo não é o nosso padrão. Então eu vou saber que aquela pessoa que não é crente, pode ser que ele não concorde com a nossa repreensão, ele vai falar, aí eu espero do mundo isso, essa palavra, eu espero de alguém que não seja crente essa palavra, não, isso é coisa adolescente, pode deixar, não tem problema não. Aí sim, de alguém que é do mundo, eu espero esse tipo de palavra. Agora, de crente que está na igreja um tempão, que está na presença de Deus, se diz que está na presença de Deus, esse tipo de comportamento, não condiz. Eu vou pela Bíblia. Porque quando a palavra de Deus nos orienta a fazer de uma maneira, nós não vamos inventar uma outra maneira copiando o mundo, porque vai ter choro, vai ter pranto, vai ter tragédia, e o que a gente quer evitar é esse choro, é essa lágrima, é essa dor que são inevitáveis. É plantou, colheu, meu irmão. Plantou, colheu, vai ter colheita, pode até demorar. Pode até demorar. Alguém pensa assim, ó, não aconteceu nada aí, ó. Cadê o choro? Ainda não teve. Cadê o pranto? Ainda não teve. Não aconteceu nada, mas a plantação, uma hora ela cresce, uma hora ela brota. E aí o resultado vem. E o agricultor que planta, diz a Bíblia, ele tem que ter paciência para poder colher os frutos. Demora, porque demora. A árvore cresce, depois vem os galhos, depois vem as flores, as folhas, as flores, e depois que vem o fruto. Demora um pouquinho, mas a colheita vem. Agora é melhor a colheita positiva. A colheita porque você fez uma boa plantação e você vai ter uma boa colheita. Aquele que semeia de acordo com a palavra vai ter uma boa colheita. E é isso que a gente puxa para a nossa família, irmãos. Esse padrão que eu estou falando com você é o padrão para a minha família. É o padrão para a minha casa. Porque se a gente aqui está ensinando algo que a gente conduz a casa de qualquer maneira, aí eu estou errado. Porque a minha palavra está sendo uma palavra hipócrita. Eu trago uma palavra para a igreja, mas a minha casa anda toda bagunçada. Filho que namora um montão de garota, uma filha que namora um montão de rapaz, não casa, fica aí dando trabalho, ou quando vai morar junto, aí o pastor está pregando uma coisa, mas a casa dele é toda bagunçada.
Então quando a gente prega, é porque a gente traz isso para dentro da nossa casa, e é para mostrar para os irmãos, porque aqui no altar tem que ter o espelho para você olhar. Aqui no altar tem que ser o lugar onde você olha e fala assim: eu quero que a minha casa seja bem ordenada, como a casa do meu pastor, como a casa da família pastoral. A responsabilidade é grande. Você pensa que a gente tem que ter o domínio disso tudo, ou que a gente domina isso tudo? Não domina não. Agora, quando a gente se esforça, porque, irmãos, cada pessoa, cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça é uma sentença. A gente não tem o domínio sobre todas as pessoas, não. Ainda mais se a gente tiver 8 filhos. Como Obed-edom teve 8 filhos. Os 8 filhos acompanharam Obed-edom, foram atrás da Arca da Aliança. Ah, mas eu vou deixar essa palavra para o último dia. Porque, irmão, ter 8 filhos e saber comandar os 8 filhos, tem que ter muita unção de Deus na vida. Tem que ser exemplo. Porque tem gente que tem um filho e não consegue comandar um filho. Se bobear, aquele filho dá na cara da mãe, dá na cara do pai. Um filho só, já dá trabalho, não tem domínio, não tem comando, não fala assim, ó, fica aí, não sai daqui não. Não sabe falar isso não. O filho faz o que quer, falta pouco bater na cara da mãe, bater na cara do pai. Por quê, irmãos? Nós estamos vivendo uma época que aí a igreja precisa se posicionar. O nosso padrão está aqui, ó, na palavra. O nosso modelo é a palavra. O nosso maior exemplo é a palavra. Então nessa noite receba essa palavra, porque Davi, ele poderia ter evitado muito choro, muito pranto, muita dor, se ele tivesse alguém para profetizar e falar assim: ó, Davi, não faz esse negócio não, não põe a Arca da Aliança no carro de bois não, põe no ombro do levita, porque desse jeito você vai estar seguindo a palavra. Faltou alguém para dar essa direção para Davi. Mas aí, o modelo do mundo foi seguido. Teve choro, teve pranto, teve decepção, teve tragédia. E aí Davi ficou amuado, Davi ficou triste, Davi ficou cabisbaixo. E aí, ele agora está corrigindo o erro. Aí eu quero reafirmar isso nessa noite. Que cometeu o erro, pastor, já era. Eu já baguncei minha vida. Se o pastor me orientasse quando eu era mais novo, eu tinha evitado muita dor de cabeça na minha vida. Que pena que eu aceitei Jesus agora. Que pena que eu estou agora na casa de Deus e estou ouvindo essas palavras sábias que o pastor está dirigindo para mim. Mas eu queria que o Senhor tivesse mais tempo, eu tivesse conhecido o Senhor há mais tempo, que aí eu não teria estragado toda a minha vida. E aí eu quero falar com você hoje. Eu queria falar com você hoje que dá tempo ainda de corrigir. Porque, guarde o que eu vou falar agora. O passado, ninguém inventou ainda uma máquina para voltar ao passado, para a gente corrigir o passado. Ninguém inventou essa máquina ainda. Eu creio que ninguém vai inventar. Porque o passado, o nome já diz, ó, passado, já foi. Já passou. Não dá para você endireitar o tempo que você perdeu copiando o mundo, fazendo as coisas do mundo, bagunçando a sua vida, chorando, entristecendo, magoando a sua vida e magoando os outros. Não dá para você voltar ao passado, mas recebe essa palavra hoje aqui: o futuro dá para se mudar. Porque Davi, ele entendeu, eu não posso voltar ao passado, eu não posso corrigir o erro que eu cometi, de copiar o mundo, copiar os filisteus, colocar a arca no carro de bois. Como eu queria voltar no tempo que eu ia colocar a arca no ombro do levita, eu ia copiar a palavra, eu ia seguir a palavra, eu ia fazer conforme a palavra de Deus diz, mas agora não dá para voltar. Não dá para voltar, mas dá para corrigir o futuro. Vou fazer agora diferente, e é isso que eu trago para você nessa noite. A partir de hoje, você vai fazer diferente. Tudo que você fez errado no passado, toda a colheita errada que você teve no passado, toda a colheita negativa do passado, toda a tristeza, todo o choro, todo o pranto do passado, deixa no passado. A partir de agora, você é uma nova criatura e você vai construir tudo novo agora na sua vida. Você vai fazer tudo novo, é tudo novo, é tudo novo, é tudo novo. E agora é segundo a palavra de Deus, é segundo a palavra de Deus, é segundo a palavra de Deus.
que Davi agora vai seguir a palavra. Ou quando a gente vê uma família dizendo assim: agora eu vou seguir a palavra. Agora eu não vou me guiar mais pelas coisas do mundo, eu vou me guiar pela palavra. Eu quero aprender a palavra, eu quero que o pastor me ensine a palavra, eu quero mergulhar na palavra, eu quero me aprofundar na palavra, eu quero ter intimidade com a palavra, porque agora a minha vida será guiada pela palavra. Aleluia. E aí a gente começa a ter uma colheita positiva. A gente já começa a colher, irmãos. Deus começa já a dar a colheita para a gente. Davi, então, com alegria, vai trazer a arca agora no ombro do levita. Ele consertou o erro. Mas antes disso, ele tem que deixar a arca na casa de alguém. Diz a Bíblia que ele teve que ordenar. Depois do episódio triste, ele ordenou, fez retirar a arca da aliança. Primeira Crônicas 13, versículo 14, e fez retirar. Ou seja, ele pegou a arca e falou assim: ó, põe na casa desse homem aí. A palavra Obed-edom, a palavra Obed-edom é servo, escravo de Edom. Então ele não tem vontade, ele é escravo. Obed-edom, escravo de Edom. Pega e coloca na casa dele. Quando aconteceu lá a frustração, a tristeza, coloca agora na casa de Obed-edom. Aí eu quero dizer para você essa palavra, está escrito lá em Romanos, que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que a gente já passou por muitas situações, você já passou por muitas situações tristes, mas você está aqui. Mas você se encontrou com Deus. E eu fico pensando assim, ó, aquilo tudo que aconteceu ali foi triste, foi doloroso, foi algo que realmente trouxe ali uma grande decepção. Mas a arca, por causa daquele episódio, a arca foi parar na casa de um homem. E mudou a vida de um homem. Obed-edom, um Zé Ninguém. Obed-edom, quem é Obed-edom? Ou quem foi? Quem é que sabe? Não tem muita coisa. Você vai pesquisar antes da arca chegar na casa dele, não tem nada desse homem, não tem nenhuma referência, não tem história, é um homem sem história, é um Zé Ninguém. Mas a arca foi lá para a casa dele. Assim como a arca veio para minha casa e foi para a tua casa, porque aqueles momentos ruins, aqueles momentos difíceis, mas a presença de Deus me achou, a presença de Deus te achou, a presença de Deus achou Obed-edom, porque aquele que é um Zé Ninguém, mas agora a arca da aliança entrou na casa dele, assim como eu, como você. Nós não éramos ninguém antes de Jesus, não éramos ninguém antes de conhecer Jesus, não éramos ninguém, não tínhamos nenhuma projeção, nenhum conhecimento, ninguém nos conhecia, ninguém sabia quem era a nossa vida, nós éramos um Zé Ninguém, mas Jesus entrou na nossa vida, Jesus entrou na sua vida, o teu nome agora está escrito no livro da vida, você agora é filho de Deus, é filha de Deus, você agora é uma nova criatura, você é a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, você agora é querido do papai, há alguém lá em cima que zela pela tua vida, porque agora você deixou de ser um Zé Ninguém, você agora é alguém que tem a presença de Deus na sua vida. Vamos ficar em pé, fica